ralos, bebedouros de animais, lajes e calhas. E não se esqueça do seu quintal e da caixa d'água, viu? A dengue, a zika e a chikungunya são doenças graves e podem até matar. Não deixe água parada. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa de todos. Prefeitura de Ubá. Conexão Líder. Entrevista. 12:35, estamos de volta com o programa Conexão Líder, recebendo ele, um querido amigo, né? Um parceiro desse programa. Eu falo com ele que eu considero um verdadeiro irmão. Irã Jacó, seja bem-vindo ao programa Conexão Líder. Na semana passada, inclusive a gente disse aqui que o Irã não pôde vir, estava marcado, né? E ele disse que teve um compromisso, uma indústria, acabou que não teve tempo de chegar aqui. Aliás, coisa rara, hein? Nunca vi acontecer com o Irã Jacó e falou, rapaz, nem sei como pedir desculpa. Falei, que pedir desculpa o quê? Isso acontece e é super saudável que as pessoas se atrasem, assumam um atraso e depois retornem, não tem problema nenhum. Irã, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder, sempre um prazer recebê-lo, meu amigo. Prazer é todo meu, boa tarde para todos, o Thiago tá aqui também, boa tarde. O Guaraci, né? Tá aí também você. Ô Badaró, o que aconteceu foi que nós tentamos ligar para cá, mas o telefone parece na hora do almoço, não sei o que houve, não estava atendendo, não estava, bom. Resumo do fato, isso é igual águas passadas, né? Nós estamos aqui, eu não gosto de não cumprir a minha palavra, não gosto de não, isso me faz mal, não me sinto bem. Mas eu tô aqui para cumprir a palavra um pouquinho atrasado, mas tô, tá? Não, isso que importa, Irã. Seja muito bem-vindo ao programa e que bom, eu tava conversando aqui no intervalo, né? Como você tá bem, Irã? Graças a Deus. Obrigado. Você falou, o Irã já passou dos 60, gente, tá? Quase 70. Quase 70. Tá bem, já tava brincando aqui, o Irã foi um dos primeiros, eu falo alterofilista e falo que não é alterofilista não, mas um dos primeiros a fazer academia, a malhar em Ubá, quando não existia academia da forma que tem hoje. O Irã era conhecido em Ubá por ser daqueles caras fortes que malhavam, foi né? Foi em 1981 com o Dimas Michele. Olha só, 81. O Dimas Michele mora hoje em Belo Horizonte. Né? Ele abriu essa academia em Ubá em 1981, eu comecei a praticar lá em 81. Nós usávamos, era cabo de vassoura com lata de cimento, as coisas eram muito precárias naquela época e não tinha muita, como tem essa facilidade de instrumentos, né? E eu senti sempre muito bem de fazer aquilo, não por causa de estética só não, mas hoje, depois eu estudando mais a fundo, e hoje já tem uma pesquisa muito importante, que a musculação, ela reativa muito a memória. Olha só. Ela assim, ela bom pra tudo, é um né? bom instrumento contra o Alzheimer, olha só. Ela propicia, assim, por exemplo, a melhoria cardíaca, enfim, é um resultado, melhor exercício que existe para preservar a saúde de uma pessoa, chama-se musculação orientada. Sim. Bem orientada, né? A pessoa não vai fazendo de qualquer maneira, não. Eu fui um que comecei a fazer de qualquer jeito e acabei pegando 3 hernias de disco. Olha só. A promissória chegou. Tem que saber a forma como faz, né, Irã? Se fizer exercício errado, piora mais que exato. Mas hoje em dia tá muito moderno, temos muitos profissionais bons aí, né? Boas academias. Tem, hoje tá. Agora, o que falta pra muita gente é a disposição. Disposição. Acordar e ir todo dia, nem que seja um pouco, tem que ir, né? É igual você, eu considero a falta de exercício um vício. E você largar um vício ou largar uma falta de exercício é ruim no início só, depois você acostuma e não fica mais sem. É verdade. Você não fica mais que você precisa, porque o sono regulariza, o apetite melhora, você tem assim mais clareza de pensamento, você tem mais uma memória muito melhor e dá mais alegria, porque as endorfinas, todos aqueles hormônios que são liberados no cérebro durante o exercício físico, faz a pessoa ter assim uma atividade muito mais assim adequada para a idade dela. Sim. E não tem esse negócio de idade que é novo, velho. Todo mundo tá fazendo e precisa fazer. O primeiro contato que eu tive com o Irã Jacó, eu era garoto ainda, depois a gente foi se encontrar futuramente devido a questões profissionais, TV, ele tinha um jornal e tudo, mas foi no início da década de 90 na academia do Armstrong, ali numa ruazinha que tinha. Foi. Entre a Rua do Cemitério e a 15 de novembro ali. Isso, Santo Antônio e 15 de novembro. Isso, Santo Antônio e 15 de novembro. Que Deus o tenha, né? O Armstrong não está mais presente com a gente. Ele tinha uma academia ali que era também bem roots, bem raiz também o negócio. No princípio dos anos 90 ainda era bem, né? E aí foi quando eu tive a primeira experiência com musculação ali também. O Irã Jacó já era o cara, o Irã tá malhando aí, ó. Que isso? Revezar peso, que o Irã colocava aquele tanto de peso, você pegava, você gostava de malhar pesado, né? Pesado, agora tô maneirado. Legal, mas tá bem. Tá então, bom. olha, quase 70, hein? Outro exemplo também, nosso querido amigo Nilson Moraes é um exemplo de dedicação à musculação, né? Todos os dias participando, tem história. O Nilson acho que é 10 anos mais novo que eu. 10 anos mais novo, né?
Olha só que legal, gente. Então, olha, o Irã tá quase 70, o Nilson tá quase 60 e eu praticamente 50. Então estamos aí. Doenta aqui, né? E você, Thiago? Eu tô com 37. Quase 40. Quase Tá 40. chegando renda também. Então aqui a gente tem 4 gerações, né? Quatro. Vai fazer 40 anos, vou fazer 50 anos. 70. O Nilson vai ser 70. quase 70. Que legal. E o que é interessante é que justamente a gente se cuidando acaba criando, né, essa confluência, todo mundo se encontra dentro das ideias e tudo. Exatamente. Né? Que legal, né? Muito Chega uma época em que a distância das idades se encurta de acordo com o desenvolvimento Quando intelectual a gente é de cada um, jovem, né? 5 anos dá uma diferença enorme. Por exemplo, Verdade. um jovem de 20 com um de 15 é completamente. Agora, um homem de 65 com um de 60 não tem diferença nenhuma. Verdade. Não é? Verdade. Tem pouca Verdade. diferença. Muito interessante. Irã, 2024, tem gente que acha assim, ai meu Deus, que ano perdido esse e tal. Perdido Outros por quê? já falam assim, que maravilha esse 2024, gente, que oportunidade que nós temos aí aberto para tanta coisa. Tudo depende da forma como a gente enxerga, É né? a ótica da coisa. É aquele copo vazio e copo cheio. Você Aham. coloca meio copo d'água e pergunta a uma pessoa: esse copo tá cheio ou tá vazio? O pessimista vai falar: tá meio copo vazio. E o otimista vai falar: tá meio copo cheio. Aham. Não é verdade? Verdade. O realista vai falar: tá meio copo cheio e eu posso encher ele mais. Então é questão de visão. Olha, eu vejo que na vida, assim, uma frase-chave que mudou muito a minha vida diz assim: tudo concorre para o bem. Tudo que acontece no mundo, na vida, tem a mão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, por pior que seja a coisa, está concorrendo para alguma coisa de bem para nós. Mesmo que doa, mesmo que seja muito pesado, no final tem uma resposta para isso. Por que aquilo ali está acontecendo com a gente? Aham. Entende? Tudo Interessante concorre isso. para o bem. Eu tive uma vez uma palavra dizendo assim que Deus usa até o diabo para fazer a obra dele. Olha que interessante. Usa até o diabo para fazer a obra dele. Então ele usa, assim, às vezes, coisas assim que aparentemente estão ruins, que o mal venceu. O mal nunca vence. Ele pode vencer uma batalha, mas a guerra final é sempre triunfo do bem. Viu? Aham. Então nós estamos vendo aí um país hoje, sim, praticamente nessa situação que está. A pessoa fala: nossa, como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Mas pode ter certeza, é concorrendo para o bem. Às vezes a pessoa tem que ser, assim, entre aspas, né? Porque Deus não castiga. Mas castigada, passar por uma fase meio complicada para ela valorizar o que é bom. Aham. Irã, e nos últimos anos, você teve, como que eu posso dizer, emoções fortes, né? Durante a Covid, você quase empacotou. Foi. Verdade. Você ficou, passou Se eu por uma não me situação. engano, eu acho que eu fui o único que sobreviveu ali naquela Daquela turma que Foi. estava ali, olha só, gente, que Foi. situação. O Irã pegou a Covid naquela fase mais No cruel início, do não tinha vírus, vacina, não tinha nada. do vírus, e foi terrível, e viveu uma experiência assim que foi realmente desesperadora, né? Fiquei sabendo certas coisas depois que nem eu sabia. Minha filha me contou que meu pulmão estava 100% comprometido. Olha só. 100%. A minha oxigenação, que eles falam, né? Aham. Como é que não se esquece o nome? Oxigenação. Tava 42%. Nossa Senhora. Então tá uma coisa assim, tapa da beirada mesmo, Aham. sabe? Mas, Sentiu alguma coisa depois, hoje em dia, assim, eu você sinto, tem alguma assim, sequela eu de fiquei Covid? diabético, né? Fiquei diabético. Olha só. Mas é uma diabetes leve que eu tô me cuidando para poder. Eu sempre digo assim, que Deus usa até o diabo para fazer a obra dele. Aham. De repente, essa diabetes Te que alertou. entrou, ela tá me fazendo eu me cuidar mais. Entendi. Se eu tivesse não tido isso, talvez eu estaria comendo doce do mesmo jeito, Verdade. abusando, e no entanto hoje eu tô uma pessoa praticando exercício físico, com a boca um pouco fechada, lógico que nos fins de semana eu aproveito, né? Aham. E como, mas normalmente eu evito comer um monte de coisa. Aham. Evito comer doce, evito comer pão, evito comer certas coisas, e faço exercício, e a minha diabetes tá controlada. Olha só. Não é sem remédio. Aham. Então, Interessante. quer dizer, assim, de repente é um mal que veio pro bem. Sim. A gente não sabe, né, Bárbara? É verdade. E você, fiquei sabendo outro dia, você postou uma imagem, você vai ser vovô? Hein? Que bacana, fato. hein? Vai nascer no final de março, princípio de abril, a minha netinha chama Leonor. É filha da que Maria legal. Eduarda e do Bernardo, né? Aham. Eles já estão assim morando juntos, já vão casar agora, tudo direitinho. Que legal, cara. Então, é o primeiro namorado dela, ela a primeira dele também, nasceram um pro outro. Eu estou muito feliz de ter esse encontro, né, programado pela divindade, por Deus, de duas almas, dois espíritos se encontrarem na Terra para poder criar uma família nova. Eles se dão muito bem como amigos também. Isso é importante, Então, né? Nossa, que foi. E a experiência aí de tá caindo a ficha, vai ser vovô, já tem essa ficha, assim? Já era pra ter caído já, né? Eu tô achando que eu tô até velho pra ser vovô já. Eu tô pra ser bisavô já, né, tio? Hein?
Né? E as filhas formadas, né, Irã? Graças a Deus, a Sara mora no Rio, né? Médica, tá lá, morando lá. Eu lembro dessas meninas de colo, cara. Olha só, já são médicas, a outra vai ser mãe. Psicóloga. Que bacana. A outra é psicóloga. A outra é psicóloga, né? Uma psicóloga. Passa muito né? depressa, passa muito depressa. Que legal. A vida voa, né? Voa. É mais rápido do que a gente pode imaginar. Muito mais. Isso parece conversa. Quando a gente é novo, a gente acha que tem todo o tempo do mundo. Mas você sabe que tem uma explicação pra isso, né? Por que a vida parece estar passando mais depressa, você sabe? Não. Porque o nosso cérebro, ele não começa mais a registrar a repetição. Então, por exemplo, tudo que você já está acostumado a ver, a ouvir durante o dia, aquilo ele não registra mais. Então, aparentemente, o tempo está passando. Você já observou, quando você viaja para um lugar distante, que você nunca foi, que parece que demora, você fica lá uma semana, parece que fica um mês? Verdade. É porque tudo é novidade. Então, aparentemente, o tempo está passando mais devagar lá, mas não é. É porque a gente vai acostumou a ver as mesmas coisas, a rotina todo dia. Então, automaticamente o funil acelera, né? O funil não é assim? Ele faz aqueles giros e vai embora. Então, a vida com a pessoa, quando tá ficando mais velha, aparentemente o tempo tá correndo mais depressa. Ó, você tem uma noção, vou fazer 69 agora. Então, quer dizer, eu fico pensando assim, vamos colocar mais 20 anos. Outro dia mesmo eu tava com 49. Olha só, cara. Mas foi ontem. Então, assim, a gente tem que se preparar. É frio. E aproveitar cada dia, né? Minha filha, papai, ser muito frio, sou frio, sou realista. Eu sei que vai chegar a hora. Então, até preparando já o terreno, a reta já tá indo embora. Já estão dando um sinal pra mim lá de longe. Você tem mais uns. Tem no mínimo mais uns 20 anos pra frente aí. Que seja. Né? Que seja. No mínimo. Deus achar que deve, né? Ele que deve. Mínimo. Eu só não quero adoecer. Sua parte você tá fazendo, penso né? pra Deus não me dar doença. Sua parte você tá fazendo, né, Irã? Não quero dar trabalho pra ninguém. Deus puder me livrar disso, eu quero. Agora, as suas palestras são muito famosas na região, Irã. Estão. E você tem trabalhado bastante, né? Você gosta de trabalhar, né? Você gosta de porque isso eu vejo que não é uma questão só de remuneração financeira, é uma coisa que você se entrega e que eu percebo que você faz com muito gosto. É justamente por isso mesmo que dá esse resultado. Porque quando você faz uma coisa movida apenas por interesse econômico, que você faz uma coisa assim, obrigado a fazer, não fazendo apenas para poder ter um objetivo de ajudar pessoas, como é o caso, porque quando eu saí daquele hospital, eu senti que Deus falou comigo assim, você vai ficar, mas tem mais coisa para você fazer. Olha só. Então, assim, a cobrança chega e eu faço esse trabalho de palestras, de motivação com pessoas para mim mesmo. Eu preciso daquilo para me motivar. Aliás, é até bom você tocar nesse assunto, que tem gente que já virou para mim, já falou com outras pessoas que comentaram comigo. O Irã escreve aqueles livros, aquelas coisas, mas ele não é nada daquilo. E eu quero dizer para quem fala isso que eu realmente não sou. Porque o livro, ele é uma inspiração de Deus. Ele chega e você transmite aquilo e coloca no papel, aquilo vai um recado para mim primeiro. Eu sou a primeira peneira que tem que passar ali. Então aquelas mensagens que chegam me chamando a minha atenção, inclusive. Certo. Porque se eu fosse tudo aquilo ali, eu não precisava estar aqui mais não. É verdade. Se eu tivesse toda aquela evolução, todo aquele crescimento espiritual que está ali, o que eu estou fazendo aqui? Verdade. Então, assim, o veículo, né? A pessoa que se intitula escritor, que recebe a inspiração divina, já falei isso no programa anterior que eu vim aqui, ela recebe aquilo pro mundo. Né? Para ela primeiro e pro mundo. Igual a pessoa, por exemplo, está num lugar, ela vai fazer uma determinada oração num padre, um pastor, ele está chamando uma grande responsabilidade para ele. Primeiro passa por ele. E se ele não tiver afinado com o que ele está falando, realmente, é sujeito a pessoa não acreditar na palavra dele. Verdade. Não é verdade? Irã, hoje tem início a FEMUR. Você tem uma história com o nosso Polo Moveleiro, né? 20 anos. Participa diretamente com o nosso Polo Moveleiro. E eu achei muito interessante. Aliás, gente, a comunicação visual da FEMUR esse ano tá maravilhosa. Um tom de amarelo. Quem visitar lá o outro vai ver que bom gosto. Ao mesmo tempo com muita sobriedade, nada exagerado, mas de muito bom gosto e o conceito muito bem amarrado. Também as ruas lá dos pavilhões, cada um tem uma homenagem a alguém que foi importante e relevante aqui para o nosso Intercíndio, para a nossa indústria, né? Então tem a Rua Santinho Barreto, tem a Rua Elton Júnior, tem a rua de cada um que colaborou com o Polo Moveleiro. Achei muito bacana também essa identificação das ruas, dos setores, homenageando as pessoas que fizeram pelo Polo. Aí, o tema da FEMUR é pessoas que movem, né, o Polo, as pessoas que movimentam o Polo. Não adianta falar de imóveis, por trás estão enxergando as pessoas. Achei muito pertinente, muito interessante nesse momento em que valoriza-se tanto o materialismo, o Intercíndio ter tido a sensibilidade de valorizar quem realmente está por trás dessa indústria, né? Não é o
grande empresário somente, não é o móvel, mas aquele que trabalha, esse ano todo, inclusive anunciei no meu programa, a pedido do Intersim, que se alguém tivesse qualquer informação de empresa antiga que não existe mais, ferramentas, equipamentos, testemunhos, que se manifestasse para eles fazerem um memorial dessas empresas famosas que já não existem mais, como Domani, já acabou a empresa que tem, Dragão, né? Exatamente. Aquela época do Chico Parma, são empresas que foram precursoras desse movimento todo que aí está, né? Parabenizar o Áureo Calçado Barbosa, que é um trabalhador incansável, uma pessoa que às vezes larga a empresa dele para poder comandar esse Intersim, viu? Desejar sucesso, nós temos que torcer, né? Tem gente que torce contra o empresário. Isso é triste, Eu fico impressionado como é que uma pessoa pode torcer contra o empresário, sabendo que se o empresário fechar a porta, os empregados vão para a rua. Verdade. Então eu fico pensando assim, que motivo tem uma pessoa para perseguir o empresário? Para ficar no pé dele, assim, claro que o empresário tem que ter seus deveres, né? Mas também tem seus direitos, né? Claro. Exatamente. Então a gente tem que ser coerente, porque se as empresas param, que emprego que vai ter? Não é verdade? Então, assim, nós temos que pensar nisso com atenção, pedir para Deus abençoar essa FEMUR, vender bastante, para garantir o salário, o pão de cada dia das famílias ubaenses, não é? Da família da região toda, desse polo moveleiro, que é importantíssimo em Minas Gerais, é o segundo do Brasil hoje, né? É, muito bacana. Uba é capital estadual dos móveis, imagina bem. Pra gente perceber a grandiosidade, o governador fez questão, vem hoje ao bar. O governador estará na FEMUR hoje, às 5h30 da tarde. Estará lá na FEMUR. A abertura é às 3, mas o governador vem assim de acordo com a agenda que ele passa antes em Ervalha, São Geraldo, outras cidades. Depois estará aqui em Ubá, prestigiando a FEMUR. E esse fato de valorizar os funcionários, né, os colaboradores, como muitos dizem, você faz parte também disso, né, Irã? Foram milhares não foram centenas, foram milhares de palestras em indústrias, né? Março de 2004 eu comecei, vai fazer 20 anos agora, 2 meses. Comecei com a Lopas, foi a primeira empresa que abriu a porta para mim, eu agradeço sempre essa oportunidade que o seu Augusto deu, que foi um pioneiro também nesse setor. Tem uma visão. É uma pessoa humana, né? O seu Augusto enxerga depois da curva. Infelizmente ele não está hoje bem de saúde, nós já sabemos disso. Teve a mesma coisa que meu pai teve, uma coisa impressionante, né? E aí foi gerando, assim, uma confiabilidade desses empresários que me convidaram. Eu trabalhei 20 anos e fiz só na região de Ubá e região aqui no Polo Moveleiro, mais ou menos perto de 2.000. Olha só. Palestras. Mas fora as de fora, né? As palestras de fora dariam umas 2.500 palestras, mais ou menos. Olha só. Todas elas, assim, com bons resultados, como já trouxe aqui para você na vez passada. As pesquisas, os depoimentos, né? Claro que tem sempre um do contra, que ninguém agradou todo mundo. Nem Jesus agradou quem sou eu, né? Verdade. Mas, de qualquer maneira, o importante é que nós estamos tentando levar a mensagem. E uma pessoa que é beneficiada, que seja uma, já é um resultado. Uma coisa pequenininha, aparentemente pequena, como diz aquele ditado, eu não sei se é hindu ou se é chinês, que diz assim: o bater das asas de uma borboleta pode gerar um furacão do outro lado do mundo. Verdade. Não é? Então uma coisa pequenininha, a sementinha que é plantada, ele pode virar uma árvore gigantesca, né? Verdade. Então, e que aconteceu, graças a Deus, muitas pessoas pararam de usar drogas, pararam de fumar, pararam de beber, consertaram as suas vidas. Testemunhos que me deram disso. Eu fiquei muito feliz outro dia, lá na Impac, Postes, Glória e Tocantins. Eu estava dando uma palestra. No meio da palestra, um funcionário levantou a mão e ficou em pé e falou assim: você veio aqui dar uma palestra a primeira vez em 2009, eu e meu colega falando assim: vamos parar de fumar? Igual o Irã falou lá para nós, vamos. Jogaram o maço de cigarro fora e nunca mais fumaram. Que maravilha, cara, olha só. Isso não tem dinheiro que pague, hein, Irã? Não tem. Aí eu fico pensando assim, eu já fumei muitos anos, olha só, 28. Então, quando eu falo do cigarro, eu falo da vida, eu tenho vivência para falar daquilo. Como diz, tem lugar de fala. Então aquilo ali atinge o coração. Se você está falando uma coisa que você não viveu, você não tem força. Verdade. Não é a palavra que eu estou dizendo. Ela tem uma energia poderosa. E se a pessoa venceu aquele hábito que ela tinha, quando ela fala, aquilo é uma força muito poderosa. Agora, teoria, me desculpe, mas eu sou mais chegada na prática. Quer ver? Me chamaram para fazer uma palestra sobre liderança essa semana, lá na Impac. Só os líderes de setor, 38 pessoas. Sabe o que eu fiz? Eu levei a vida do Ibrahim Jacó lá. Contei o que o meu pai fazia. Como é que um homem de 1,47 m de altura conseguia comandar tanta gente. Então eu fui colocando como é que ele fazia para ser um líder. E quando acabou a palestra foi uma surpresa. Até depoimento eles deram. Adoraram. Legal, uma coisa prática, falando de uma coisa que eu conheço, porque eu convivi, eu sei o que eu tô falando. Não é balela, não é imaginação, não é?
e dê um exemplo de vida de uma pessoa palpável, concreta, para poder levar uma proposta de liderança para aquelas pessoas. Entendeu? Eu acho isso muito válido. E aí tem, porque é embasado, é uma coisa que realmente tem o lastro, Fato, por isso que aconteceu, é verdade, entendeu? E o Bar, a gente tem uma lista aqui tremenda de grandes homens que são exemplos, né? Seu pai é um desses homens, né, que realmente fizeram a diferença. E nos tempos da política em que a gente percebia que não era aquele desespero para enriquecer, e sim uma vocação de servir, de realmente fazer a política com P maiúsculo. Exatamente, não tem mais não. Não acha mais. Muito difícil, né? Muito difícil. Tá tudo muito corrompido por interesses, né? Muito. Agora, esse ano tem eleição municipal. Qual a sua expectativa para essa eleição, Irã? Você ainda enxerga aí possibilidades? Nós temos aquela pessoa, o Gilberto Coelho não vai ser mais, né? Já definiu que não vai ser mais candidato, então ainda não estou sabendo quem são. Eu sei que o professor Zé D'Amato dá certo que vai ser. Eu não sei se o Natal estava na possibilidade de ser. Vai ser confirmado, pré-candidato. Então, vamos ver. Natal da Ferrara, professor Zé D'Amato, o André Esquisato do PT já se colocou à disposição, o professor Paulo Veloso também disse que está também animado. Vadim Baião deve ser, o Dirceu, se não for, deve lançar alguém. Sempre também são nossos agentes da política, né? Que é os nossos atores da política que sempre vêm em cena quando chega a eleição, né? Independente do lado e da torcida de cada um, mas é o que nós temos, né? E nós temos que tentar escolher da melhor forma possível, porque a eleição que mais influencia no dia a dia do cidadão de Ubá é a eleição municipal. Claro. Onde ele vai escolher os vereadores, é hora da gente perceber os vereadores que estão trabalhando, o que eles fizeram durante o mandato, o que fizeram de verdade, aquele vereador que só aparece na internet, aquele que realmente tem projetos que foram aprovados, aqueles que levaram propostas interessantes, né? Muito bem. Ver o prefeito também, né? O que fez o prefeito nesses 2 mandatos, se ele vai apoiar alguém, se é interessante uma continuidade desse prefeito que está aí, e aí vale a pena o candidato que ele for apoiar ou não, se é para romper com isso que está aí, se vai ter alguma novidade também. É hora da gente pensar bastante, né, Irã? Porque reflete na nossa realidade do dia a dia, né? Tem gente que se acha bonito falar que é alienado. Não pode não. Conheço gente que fala assim, não gosto de polícia, não quero saber de polícia, não quero saber disso. Quer dizer, tá alienado, vai ser comandado por quem gosta e por quem se importa. Verdade. Né? Depois não pode reclamar. Exatamente. Eu tô vendo muita alienação, as pessoas estão se comportando como se não tivesse acontecido nada. Festa daqui, festa ali, carnaval, e esquecendo que nós estamos indo para uma possibilidade aí de uma derrocada muito grande nacional. Né? Inclusive, muita gente se comprometeu financeiramente de uma forma assustadora no final do ano. A gente inclusive falou bastante sobre isso aqui. As pessoas se endividaram muito e começaram o 2024 com o pé bem atolado. O que vai virar isso aí a gente não sabe, porque está diretamente ligado a questão econômica de uma forma geral, né? A gente não sabe de que forma. E as pessoas, porque a inflação, ela chega, igual eles falam, igual quando tá cozinhando o sapo. Ele morre porque não percebe. E vai chegando. E uma mídia toda comprada que vende uma ideia de mil maravilhas, que o Brasil está progredindo, está prosperando, quando a gente sabe que a realidade mesmo, a gente está perdendo dinheiro no país. Eu não vejo não, mas eles anunciam na televisão, num canal famoso aí, que eu não vou falar o nome, que o preço das mercadorias tá barato. Não sei que mercado é esse. Se me visar onde eu vou lá comprar. Vai me falar onde é o endereço que eu vou lá. E aí, quando a gente percebe, né, o poder de compra caiu, só que os hábitos, as pessoas não querem abrir mão do hábito. Não quer deixar de ir à praia. Parece que se a pessoa não for à praia um ano, o ano dela não existe, ela morre. É verdade. E tem que fazer, é aniversário, tem que fazer aquela festa, não sei o que. Pode passar sem a festa, gente, tranquilo. Espera a coisa equilibrar, o dinheiro tá realmente em mãos, não vai comprometendo pra frente, não, que a gente não sabe o que vai virar isso aí. Não sabe. Né? Então, tem que ter cautela. Tomara que dê certo, tem que torcer pra dar certo, pro governo acertar e a gente... Só que as fórmulas que eles estão usando são muito perigosas, arriscadas, que não deram certo em lugar nenhum do mundo. Tomara que dê certo no Brasil, que seja um caso inédito. Mas a forma de você ficar só aumentando imposto, inchando a coisa pública, né, e tentando fazer
benfeitorias por meio de bolsas, esses incrementos aí mirabolantes, isso não dá. Lá na frente a conta não fecha, né? Tem que criar capacidade de produzir, empreender, gerar emprego de verdade, né? Pra gente poder ver um futuro melhor. Pra mim, esse casamento que o Brasil fez agora, recentemente, não deu certo há muito tempo, não vai dar mais. Né? Você tá sem esperança na política. Estou. Nacional, e aí reflete federal, naturalmente na economia. Sim, senhor. Né? Estou. Agora, você vê solução pra isso, né? Eu tô achando que tá tudo tão... A solução não vou falar, não. Vou comprometer a rádio, não. Porque eu acho que tá tudo tão amarrado, sabe? Que acho que nós vamos ficar muito... Quer goste ou não, acho que essa turma vai ficar aí muito tempo. Eu fiquei muito triste com a notícia que recebi outro dia, falando que fizeram uma pesquisa da inteligência dos brasileiros e a média de QI do brasileiro é de 83, ou seja, metade da população brasileira é taxado como imbecil. Nossa, cara. Eu fico muito chateado com isso, saber que o povo tá... Outro dia faz as pesquisas na rua, pergunta capital do Brasil, Belo Horizonte. Tem gente que respondeu isso. Eu vi, né? Ninguém me contou, não. O ensino caiu muito, a qualidade de ensino caiu muito, as pessoas estão alienadas. Você vê quando aparece uma enquete assim de jornal, alguma coisa, você já teria um candidato para prefeito da cidade? As pessoas escrevem Bolsonaro. Que doideira, o cara não tem ideia do que está acontecendo, não sabe nem que Bolsonaro está inelegível, que não é candidato a prefeito e tal. Realmente tem muita gente desinformada. Você acha que a tecnologia, ao invés de ajudar, essa ferramenta maravilhosa que a gente tem, inteligência artificial, celular e tudo mais, isso de certa forma está deixando as pessoas com um pouco de preguiça de pensar? Tudo pode se transformar numa ferramenta ou então numa arma, né? Então, por exemplo, você tem um revólver para você se defender, mas se você for um bandido, você pode matar uma pessoa. Sim. Então tem tudo isso, né? O homem, a ciência está na mão do homem, mas o homem faz dela o que ele achar que deve. Né? É o livre-arbítrio. A internet chegou para poder facilitar muitas vidas, mas as pessoas estão usando ela para difundir bobagens, baboseiras e... Quem liga? Eu até parei de assistir. Você abre assim, uns homens dançando, uns homens dançando, rebolando, e fica lá 100 mil curtidas. Isso. Aí você bota um negócio bonito, interessante, uma coisa espiritual para ajudar a pessoa, 10 curtidas. Ninguém quer, não. Não. Isso eu vejo os profissionais profissionais incompetentes, falando que fazem trabalhos importantes e que ninguém vê. Verdade. Agora o pessoal bota uma baboseira lá, uma coisa boba lá, e todo mundo vai lá e acha. Mas será que sempre não foi assim? Porém, antes não era mensurado? Porque antes você tinha assim, de repente o Silvio Santos e o Faustão colocando mulher pra na banheira pelada, ou sushi erótico, e a massa ia naquilo, enquanto ao mesmo tempo você podia ter uma entrevista interessante na TV Cultura e ninguém tava vendo aquilo. Eu não sei, só ficava no sushi erótico. Eu só sei que as escolas antigamente eram melhores, isso eu tenho certeza. Né? O nosso aprendizado que a gente tinha, as coisas que a gente aprendia na escola eram coisas assim muito... Hoje eu vejo assim uma alienação completa. Entendi. Assim, uma falta de você vê as redações, você já viu algumas redações que eles fazem, você fala que é mentira. Eu acho que acho que as pessoas têm muita ferramenta para desenvolver hoje em dia e estão com um senso crítico muito apurado. Porém, o senso crítico está muito contaminado por ideologias. Então as pessoas são escravos da ideologia, ou seja, totalmente de esquerda ou totalmente de direita. Não tem um raciocínio lógico. Então, se o cara colocou na cabeça dele que ele é direita, ele não vai conseguir enxergar nada de bom da esquerda. E existe coisa boa. Da mesma forma, se o cara cismou que ele é esquerda, o outro é fascista, extrema direita, não sei o quê, não vai enxergar nada de bom. Não. Isso está travando. E aí a rede social faz com que os grupinhos se falem entre eles. E ali vai ficando mais incentivando, né, essa disputa, né, e tudo. E isso, acho que isso emburrece um pouco, assim. Porque a gente tem que enxergar as qualidades, né, de quem pensa diferente da gente. Toda vez que a gente conversa com quem pensa diferente, a gente tem a possibilidade de crescer muito mais. A diferença é para isso mesmo. Né? Acho que isso que falta um pouco, no meio de tanta tecnologia. Agora, a tecnologia também faz a gente ficar um pouquinho mais preguiçoso. Por exemplo, se é do tempo também, eu peguei muito esse tempo que eu ia viajar. E eu tinha que pegar um mapa da 4 rodas, que já achava que era uma grande evolução ter um mapa da 4 rodas. E com ele ali, você se guiava e ia perguntando até chegar no lugar. E chegava. Só que agora não, você põe no GPS, quando eu saio da minha casa, ele já fala no Lorissal. Vire na praça Jaime, não sei das quantas. Na verdade, já vai me guiando até onde eu for chegar, ele vai falando comigo. Então não tem que raciocinar mais, ele já me leva para onde eu quero. E as contas? Fazer conta.
Eu fui outro dia no supermercado, não vou falar qual que é também. Aí eu fiz uma compra lá de R$15. Aí eu peguei e dei uma nota à moça de 20, ela fez a conta. 20 na calculadora? Menos 15. Eu te juro pra você. É o vício, né, cara? Fez a conta na calculadora, 20 menos 15. Aí me deu 5. Eu fiquei olhando, não acreditei, não. Ó, eu guardava de cabeça o número de telefone de todos os amigos, sabia na ponta da língua, quando tava ligado de parentes, amigos, todo mundo. Aí quando lançaram o celular, mas que não tinha agenda, aí a gente ainda lembrava, ainda ligava. Agora que já tem agenda, eu não sei nem o meu direito, cara. Se você perguntar o telefone da minha esposa, eu não sei de cabeça. Se eu te contar que a máquina de calcular chegou na mão da gente, como estudante de engenharia civil, no último ano. Nós fazíamos tudo na mão. É mesmo? A máquina de calcular chegou no último. Complexos, né? No último ano. Tinha umas regras de cálculo lá que eu não sabia nem mexer com aquilo, nem aprendi aquilo. Mas não adianta, nós fazíamos tudo na mão. Quando chegou a máquina de calcular, eu já estava no último ano de engenharia. Caramba. Sim, senhor. Então, às vezes a pessoa assume que eu faço conta de cabeça com rapidez, porque foi hábito. E agora, isso está levando para um lado, você, por exemplo, como escritor, se você pegar o seu livro, ele todo transcrito, e julgar na inteligência artificial, ele vai identificar qual é o seu estilo de texto, e se você falar assim, quero um livro sobre a influência das borboletas como inspiração para enxergar a possibilidade de uma nova vida. A inteligência artificial escreve o livro todinho, você só assina e vende. Tem gente fazendo isso. E já sai, e é impressionante, porque eles conseguem identificar qual o seu estilo de escrita, qual a forma que você sempre enxerga o mundo, e o livro sai pronto. Inclusive teve uma escritora agora, não lembro o nome dela, ela ganhou um prêmio importantíssimo pelo livro, e aí ela assumiu que partes do livro foi a inteligência artificial que escreveu para ela. Não vejo mérito nenhum nisso, não. Ela veio a público e assumiu, pelo menos assumiu isso. Mas cada vez mais vai estar indo para esse lado, inclusive em fotos, imagens e Hoje, tudo. Sabe como é que eu tô? Não tô preocupando mais com muita informação. Tô preocupando assim, eu pego uma frase, por exemplo, um pensamento, um versículo bíblico e mastigo ele. Se eu conseguir aquilo entrar dentro de mim, bota a mão no céu. Entrar, que eu falo assim, fazer parte da minha integridade. Realmente. Entrar, fazer. Bota porque é muita informação. Muita informação. E pouca transformação. As pessoas estão tendo muita informação, acumulando muita coisa na memória e tal, mas ela não tá, aquilo está só na superfície. Não entra na pessoa. Não adianta. É verdade. Eu acredito que com tanta tecnologia, cada vez mais vão ser, inclusive é uma oportunidade de negócio incrível aí, vão ser valorizados experiências reais, táteis, tangíveis, onde você vai poder realmente estar vivenciando aquilo ali, ao invés de ficar só no virtual. Então as pessoas vão ter prazer em quando conseguir produzir um vaso de barro, em fazer uma coisa de madeira, os trabalhos manuais. Isso vai ter um valor cada vez mais incrível num mundo em que vai estar tudo digital, mas nada substitui a experiência presencial. Pode fazer o que for que não vai substituir. Por exemplo, uma coisa presencial, uma palestra motivacional presencial sempre será mais rentosa e mais aproveitável do que uma coisa virtual. Isso é sempre. Porque eu tenho o olho no olho, tem a expressão corporal, tem aquela coisa de olhar, tudo tem um conjunto, uma energia diferente, entendeu? Acho que o segredo é usar o que nós temos de bom. Realmente o GPS facilita a nossa vida, não tem mais por que ficar olhando mapas, mas tem o lado bom e o lado que não é tão bom, depende da gente, conforme você disse. Está tudo na nossa mão, a forma que vai utilizar, né, Irã? A mão do homem é que faz tudo, né? Que legal. Olha, o tempo voa conversando com o Irã Jacó, já até estouramos o tempo aqui. Meu querido amigo, obrigado pela presença. Volte mais vezes aqui, você é sempre muito bem-vindo. Voltarei, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Quem quiser acompanhar seu trabalho nas redes sociais. Exatamente, tem no Instagram, né, @Irã Jacó. Tem também no Facebook, Palestrante Irã Jacó. E tem o meu programa de TV toda quinta-feira, ao vivo, no Facebook e no YouTube. Nessa próxima quinta-feira o tema é muito interessante, para falar sobre ansiedade. Opa! Eu convidei uma médica que foi estudante aqui em Ubá, família Campomise. Sigrid Campomise. Ela formou em medicina, passou em primeiro lugar no vestibular na época, a minha de 17 anos. Que legal. É um gênio. E ela, então, hoje no meu programa quinta-feira, ela vai falar a respeito da ansiedade. Que bacana. E ela é especializada nisso. É um super tema, hein? E sempre o Irã Jacó está com temas incríveis, né, no canal dele, pelo YouTube, né, pelo Facebook, o pessoal pode acompanhar. Irã Jacobi, tem um B no final ali, viu? Irã Jacobi, libanês.
Exatamente. Libanês, Irã Jacob. Tem esse nariz bonito, velho. Diz que Badaró também tem um pé no Líbano, sabia disso? É mesmo? Libaneses que foram pra Itália, pra região da Sicília, e depois vieram pro Brasil. Descobri isso aí, se é verdade eu não sei, mas temos um belo nariz também. Tá vendo? Valeu, vou ficando por aqui, Irã Jacó no programa. Valeu, Thiago Freitas, pela sonoplastia, apresentação, Guaraci Neto fazendo a transmissão do programa pelas redes sociais. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência Máxima. Líder. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder. Oba! Se você procura por móveis com bom preço e alto padrão de qualidade, vá às melhores lojas